prezados alunos, sejam bem-vindos à legislação trabalhista, previdenciária, né? Quero me apresentar a vocês. Meu nome é Marcela Machado, sou professora e advogada da Universidade Estácio de Sá. Trabalhei muitos anos no atendimento jurídico gratuito, já há 21 anos, não que eu seja assim muito velha, não, é que eu me formei muito cedo. Nós vamos estudar aqui a legislação trabalhista e previdenciária. A nossa disciplina, ela vai nortear todo o contrato de trabalho, né? Então, todas as fases, tudo que for acontecer no contrato de trabalho, nós vamos ver na nossa disciplina. Vamos desde o iniciozinho, né? Como aconteceu a evolução histórica do direito do trabalho, a evolução histórica previdenciária, como é que se deu, como aconteceu. Então eu vou procurar passar para vocês aquilo que vocês vão vivenciar no dia a dia de vocês. Ou seja, não quero nenhum doutor em direito aqui, até porque vocês não escolheram a faculdade de direito. Então, nós vamos passo a passo, vocês vão complementar com o material recebido e mais as aulas, né? As dúvidas devem ser sempre sanadas, nunca deve deixar para trás alguma dúvida que tenha ficado. Por quê? Porque ela vai acumular e lá na frente vai trazer prejuízo. Então, gente, vamos do iniciozinho, né? O que é o direito do trabalho, como aconteceu, por exemplo, os primeiros reconhecimentos dos direitos trabalhistas. Nós tivemos, a princípio, um trabalho escravo. Foi a primeira forma de trabalho existente. Hoje nós discutimos muito isso, inclusive, porque encontramos ainda, infelizmente, a situação do trabalho escravo. E em cidades, isso não quer dizer que é para algum lugar que esteja sem informação. Não, nós encontramos isso e bem próximo da gente. Então vamos ver o que diz a evolução histórica do direito do trabalho. Acompanhem comigo aqui. Nós temos aqui, assim, todo o começo. Bom, então, iniciando, né, a previdência social ou seguro social. Como é que aconteceu? Vocês vejam de quando está datado, de 1883, na Alemanha. Então, a partir daí, já se falava em reconhecimento previdenciário dos empregados, né? Então, quem era empregado antes de você falar, por exemplo, em trabalho escravo? Empregado, não havia essa denominação. Aí nós passamos ao que eu tenho aqui, das primeiras normas sobre o sindicato. Então, gente, como é que acontecia? Assim, por exemplo, nós tínhamos o trabalho escravo, onde esse escravo, ele era considerado uma coisa, um objeto, cuja propriedade era daquele dono, né, o senhor. Então, esse escravo, ele trabalhava, se houvesse necessidade, de um dia a outro, e normalmente havia essa necessidade. Quando aconteceu assim, a passos largos, né, porque vocês vão ter material com mais aprofundado, a passos largos, quando nós tivemos a Revolução Industrial, que acaba sendo assim um marco da revolução histórica do direito do trabalho, formaram-se alguns grupos nessas indústrias onde passaram esses escravos a trabalhar, e um representante desses grupos iam pleitear melhores condições de trabalho para esse empregador, aquele dono, o senhor daquela coisa, daquele objeto. A partir daí, nós começamos a ter, por exemplo, os primeiros reconhecimentos dos direitos trabalhistas, que iniciou com a jornada
da mulher e do menor, por exemplo. Então, se eles trabalhavam de um dia a outro, independentemente se era mulher, se era menor, nós conseguimos a redução dessa jornada, a regulamentação dessa jornada. Veja, o que acontece quando você tem tudo desregulamentado e você consegue alguma coisa pequena que seja regulamentada. Todos os outros também vão querer. E foi isso que aconteceu. Com o pedido, né, os pedidos de melhores condições de trabalho, foram se avolumando de tal forma que aquele grupo formador ali dos sindicatos já não conseguia dar conta de tantos pedidos. E aí houve necessidade da intervenção de um poder maior. Com a intervenção desse poder maior, nós encontramos o Ministério do Trabalho intervindo para regulamentar essa relação de trabalho entre empregados e empregadores. Então, houve muito tempo para que essa regulamentação acontecesse. Obviamente, nós tivemos muita coisa aí dentro desses passos largos que eu falei para vocês, até que conseguíssemos regulamentar. Veja, gente, nossa relação de trabalho, ela vai ser pautada pela CLT. O que é a CLT? A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, é aquela que é suficiente para você resolver qualquer pendência, qualquer conflito existente naquela relação de trabalho. Eu posso me valer de outras coisas, eu posso me valer, por exemplo, de acordo coletivo, convenção coletiva, contratos, jurisprudência, sim, vou poder me valer sim, mas basta a CLT para que a gente consiga resolver algum conflito ou organizar aquela relação de trabalho. O direito do trabalho, gente, ele é considerado autônomo. Por que se dá essa autonomia do direito do trabalho? Por que a gente fala tanto nessa autonomia do direito do trabalho? Justamente porque ele tem um estatuto próprio, que é a CLT. Então, basta a CLT para que a gente consiga sanar qualquer problema existente daquela relação de trabalho. Então, veja, a partir do momento que nós conhecemos, né, a evolução histórica que aconteceu, veio lá do trabalho escravo, aí passando tudo aquilo até que a gente consiga a regulamentação de alguns direitos. Aí passamos a conhecer, por exemplo, o que é a CLT, por que ela funciona, por que esse direito do trabalho é considerado autônomo, porque existe o estatuto próprio. Antes de se estabelecer vara do trabalho, né, nós tínhamos juntas de conciliação e julgamento. Como é que funcionava isso? Veja, nós precisamos de um lugar físico para resolver qualquer conflito daquela relação de trabalho. Então, com o Ministério do Trabalho, o lugar físico está ali. Juntas de conciliação e julgamento. Por que se dava o nome? Eu falei se dava porque não existe mais. Por que se dava o nome de junta de conciliação e julgamento? Porque nós estávamos assim, é como se nós estivéssemos falando de uma junta médica. Quando você fala de uma junta médica, nós temos a reunião de alguns médicos para solucionar ali algum problema, não é isso? Que diga respeito ao conhecimento técnico do médico. Se nós tínhamos juntas de conciliação e julgamento, é porque nós precisávamos, por exemplo, de um representante dos empregados, um representante dos empregadores e um juiz que nós chamamos togado. Então tínhamos um juiz classista representando os empregados,
um juiz classista representando os empregadores. Classista porque vem de classe, classe dos empregados, classe dos empregadores. E um juiz togado. Por que falamos togado? Porque é o único concursado ali naquela junta de conciliação e que realmente vestia a toga, por isso considerado juiz togado. E aí, gente, foi extinta a figura do juiz classista e nós ficamos apenas com o juiz togado. Então, esse juiz, o papel dele qual é? Receber a reclamação trabalhista, mais para frente nós vamos ver isso aprofundado, receber essa reclamação trabalhista, aquele conflito existente, né, para poder solucionar. Solucionar de que forma? Ele primeiro vai fazer a tentativa de acordo e posteriormente, não conseguindo, ele vai passar a julgar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai apreciar provas documentais, testemunhais e todas aquelas que o direito admite para poder ele saber ali quem é que tem a razão, quem é que tem a verdade do seu lado. No direito do trabalho, a prova testemunhal, ela tem uma força incrível. Por quê? Veja, se você tem um documento comprobatório do que você está dizendo, não há mais o que discutir. Se você tem ali a carteira de trabalho, por exemplo, assinada, comprovando o seu vínculo empregatício, não há mais o que você discutir. Você pode até trazer alguma discussão eu digo, alguma divergência que aconteça em relação à prestação de serviço, em relação ao desvio de função, isso sim, lá no caminho processual, que não nos cabe aqui. Porém, quando você tem a prova documental, não precisa mais. Agora, se você não tem a prova documental, aí sim você vai reunir testemunhas para comprovar a existência ou não, por exemplo, daquele vínculo empregatício. Então, gente, acompanha aqui comigo o que nós vamos ter para, posteriormente, a escravidão. Então, como eu falei a vocês, foi abolida a escravidão e aí passamos a ter melhores condições de trabalho por exigência de quem? Exigência, né, daquele representante do sindicato. E como eu destaquei para vocês, dentre esses direitos, né, que nós começamos a ter, os principais quais foram? O reconhecimento da redução da jornada da mulher e do menor. Esses foram, assim, os principais. Tivemos muitos outros a partir daí, mas esses foram os principais. Aí, olha só, o que nós vamos encontrar como conceito de direito do trabalho? Vai ser o ramo da ciência do direito e os princípios dessa relação de trabalho subordinado. Prestem atenção quando eu falo relações de trabalho subordinado, porque quando nós formos falar de empregado e de empregador, vai ser de fundamental importância essa palavra subordinação, tá? Então, a subordinação, ela vai ter um destaque especial para nós falarmos de empregado e empregador nessa relação de trabalho. Então, vamos organizar essas relações através de instituições jurídicas e esse direito, o direito do trabalho, ele visa o quê? Disciplinar, organizar essa relação de trabalho organizado, subordinado entre empregados e empregadores. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, nós vamos encontrar essa evolução histórica do direito do trabalho, a evolução histórica do direito previdenciário no contrato de trabalho, né? Aquele que diz respeito àquele empregado. Portanto, gente, nós vamos encontrar normas do direito do trabalho
pertencentes ao direito privado, né? Quando eu falo direito privado para o contrato de trabalho, são aquelas ali aonde eu fiz o acordo, aonde estão estabelecidas as cláusulas que foram acordadas entre empregado e empregador. Quando eu digo que essas normas de direito do trabalho pertencem ao direito público também, aí eu estou falando do processo trabalhista. Então, por exemplo, quando eu falo a vocês, eu preciso de um lugar físico para resolver, solucionar os conflitos entre empregados e empregadores. Se já aconteceu um conflito, significa que eu já estou lá no caminho processual trabalhista. Eu não consegui solucionar de que forma? Não consegui solucionar através de um acordo, através de uma forma administrativa. Muito pelo contrário, eu passei a ter a necessidade de regulamentar essa relação de trabalho. Então, gente, olha só. Nessa sequência, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a figura do empregado e do empregador. Então, já caminhamos lá na evolução histórica, já vimos a autonomia do direito do trabalho, nos pontos principais em destaque, e vimos também como é que vai funcionar a composição desse conflito, se ele existir, lá no Ministério do Trabalho, lá onde aconteciam as juntas de conciliação e julgamento, terminada a figura do juiz classista, eu falei a vocês, ficamos com um juiz. Então hoje nós chamamos, igual as outras todas, qualquer, vara do trabalho. Hoje nós não temos mais junta de conciliação e julgamento. Por quê? Só temos um juiz, então não temos aquela junta para apreciar aquela reclamação trabalhista. Nós estamos tratando o quê? De um juiz que vai receber, tentar conciliar, não possível a conciliação, ele passa a julgar. Quais são as pessoas, né, que vão estar presentes nessa relação? Primeira delas, vamos falar sobre o empregado. Olha só, quem é empregado? A CLT é bem clara, ela não determina, por exemplo, o termo colaborador, ajudante, secretário, ela fala em quem é empregado. Então, como é que eu identifico quem é empregado? Empregado vai ser o quê? A pessoa física. Então, eu tenho um primeiro ponto, pessoa física. Pessoa jurídica não vai ser empregado. Eu vou encontrar outra figura qualquer, outra relação qualquer, menos empregado. Então, eu verifiquei que eu tenho que ter pessoa o quê? Física. Muito bem. O empregado, ele pode trabalhar a cada 10 anos? Seria ótimo, né? Não. Então, esse empregado, ele precisa ter continuidade. Na lei trabalhista, gente, para a gente identificar continuidade, é algo assim, bem subjetivo, mas nós vamos ter sempre raciocínio dúbio, ou seja, eu encontro dois caminhos e ali eu vou encontrar essa continuidade, para qualquer outra relação. Então, se eu encontro a forma da prestação de serviço e a forma do pagamento, eu consigo achar ou não essa continuidade, tá? Então, voltando, ele é pessoa física que presta serviço com continuidade, subordinação. Lembra que eu falei a vocês? A extrema importância da subordinação, porque o empregado, ele recebe ordens. Ele não faz o que ele quer,
ele é subordinado pelo empregador. Então, se eu encontro a relação de trabalho subordinado, eu já sei que eu encontrei empregado. E possivelmente encontrarei contrato de trabalho. Tá? É fácil você seguir esse caminho e você vai identificando o que está acontecendo. Pois bem, mediante pagamento de salário, nós vamos encontrar uma porção de empregados. O empregado em domicílio, o empregado, por exemplo, regido com uma convenção coletiva, a forma do pagamento dele, e aí nós vamos encontrar uma série de empregados. Você identificando o empregado puro e simples, já está ótimo. Aí eu pergunto a vocês, se esse empregado é chamado, por exemplo, de trabalhador, nós vamos encontrar uma porção de autores, eu vou encontrar em livros, em revistas, em jornais, usando a denominação trabalhador. Perfeito, tá? Porém, se eu encontrar assim, os trabalhadores da categoria tal tiveram aumento de tanto por cento, eu sei que eles estão falando de quem? Estão se referindo a quem? Ao empregado, previsto lá na CLT. Então, ele é um empregado regido pela CLT. Embora, naquele momento, a denominação tenha sido dada para trabalhador. Porém, eu posso, por exemplo, eu posso contratar uma pessoa para pintar a minha casa. Necessariamente, eu preciso ter um contrato de trabalho com essa pessoa? Não. Então, eu tenho que ter um contrato? Tenho que ter um contrato. O termo contratual, quando nós falarmos mais para frente um pouquinho em contrato, nós vamos verificar a necessidade de se comprovar esse contrato. Como é que a lei permite esse contrato? Quais são os requisitos que eu tenho para formar o contrato de trabalho? Então, se eu tenho, por exemplo, essa pessoa que vai pintar a minha casa, eu posso fazer um contrato de prestação de serviço, não é isso? Porém, eu vou fazer um contrato de prestação de serviço e ele vai ser regido pelo Código Civil e não pela CLT, né? Então, se houver algum descumprimento nesse contrato de prestação de serviço de pintura, eu posso me socorrer da justiça? Posso. Devo. E eu vou me socorrer de que justiça? Eu vou lá para a Justiça do Trabalho ou eu vou me socorrer da Justiça Civil? Eu vou me socorrer da Justiça Civil. Eu posso até, por exemplo, buscar um juizado de pequenas causas, dependendo do que eu estiver reclamando ali, dependendo da cláusula que não foi cumprida. Então, gente, o que eu quero que vocês observem é que vocês vão encontrar a denominação trabalhador, porém, vocês têm que observar o texto, né, que está se referindo a empregado, regido pela CLT, ou esse trabalhador mesmo, o trabalhador autônomo, o trabalhador avulso, o trabalhador eventual, tá? Então, eu vou encontrar trabalhador e vou encontrar o empregado. Mas, muitas das vezes, vou encontrar pessoas falando de trabalhador, quando, na realidade, ele é o empregado. Aí, passamos a quem é empregador. Bom, empregador, eu posso ter pessoa física ou pessoa jurídica, não é isso? Veja, se você contrata um empregado doméstico, você é pessoa física, né? E não perde a qualidade de quem é empregador. Quando eu falo a denominação empregador, conceitos de empregador, então aquele que admite, né? Então nós temos lá, pessoa física ou jurídica, que admite,
dirige a prestação pessoal de serviço. Por que se fala em dirigir a prestação pessoal de serviço? Porque o contrato, gente, ele é pessoal. O que significa dizer isso? Ele diz respeito à pessoa do empregado, tá? Então, por exemplo, se eu falo em uma substituição, uma eventualidade, houve uma substituição do empregado naquele dia, tá? Agora, se eu falo assim, o empregado X foi substituído, ou a partir da data tal, o fulano de tal vai prestar serviço em outra empresa, ou a fulana de tal vai substituir com quem eu vou passar a ter continuidade, aquela continuidade que nós falamos lá no empregado, com esse que está substituindo. Se eu digo a partir de, eu corro o risco do vínculo empregatício acontecer com esse substituído. Então tem que ter muito cuidado e lembrar que ele é pessoal, de respeito à pessoa do empregado. Quando nós falamos ainda no empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. Veja, ele se intitulando empregador, significa que ele já está assumindo esses riscos. A empregada, por exemplo, que engravidou. Aí o empregador chama a empregada e diz assim, olha, você já comia muito sozinha, agora com 2 não quero você aqui não. É assim que funciona, gente? Não é. Então, é um dos riscos da atividade econômica e que ele tem que assumir essa responsabilidade. O empregado que ficou doente é risco da atividade econômica, é inerente à atividade econômica. A empresa que recaiu em falência, né? Aí o empregador reúne os empregados e diz assim, foi mal, é isso? Não é. Então, é risco que esse empregador vai assumir por ter se intitulado como empregador. Está na lei, existe essa previsão. Se assim não for, ele não é empregador, tá? E em se tornando empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. Então, gente, para essa relação, né, de trabalho subordinado, nós vamos encontrar amparo também nas fontes do direito do trabalho. Quando a gente fala de fonte, o que é fonte? Fonte é o nascedouro, o início de tudo, onde você fala na base, aonde está ali apoiado, sustentado. Então, eu posso, por exemplo, me valer como fonte do direito do trabalho dos usos e costumes. Eu posso me valer da jurisprudência, eu posso me valer do contrato. A primeira e principal fonte do direito vai ser a lei. Mas os órgãos julgadores ali representados pelos juízes vão poder usar todas as fontes que o direito permite. No direito do trabalho, quando a gente fala, por exemplo, nos usos e costumes, né, nós vamos aplicar muito com mais evidência o uso e costume para o empregado rural, por exemplo. Eu falo empregado rural. Ele é empregado? É o mesmo empregado que está lá na CLT? É o mesmo empregado. Quando eu falo do empregado, um empregado doméstico, ele é o mesmo empregado? É o mesmo empregado. Não é pessoa física? Não presta serviço com continuidade? Não tem subordinação? Então será o mesmo empregado, né? Algumas características diferenciadas eles vão receber com leis regulamentando aquela situação em específico, vai acontecer. Porém, serão empregados como outro qualquer empregado previsto na CLT. Veja, acompanhe aqui comigo. Nós temos para o direito do trabalho
uma porção de exigências que a lei vai fazer para regulamentar através da parte processual trabalhista e das partes privadas. Então, gente, aqui eu vou conseguir identificar, por exemplo, se eu preciso do direito processual a partir do momento que se estabeleceu um conflito naquela relação de trabalho e eu preciso resolver. Quem é que vai resolver isso? Se eu identifiquei relação de trabalho subordinado, quem vai resolver é a lei trabalhista. Essa lei trabalhista, que eu denomino como autonomia do direito do trabalho, eu vou encontrar na CLT. Basta CLT? Basta CLT. Se eu pergunto assim a vocês, basta CLT para poder compor, organizar essa relação de trabalho? Basta CLT. Posso me valer das fontes? Posso me valer dos princípios gerais do direito? Posso. Mas basta a CLT. Se eu tiver, por exemplo, um conflito, né, entre essas normas regulamentadoras, quando a gente fala em norma, vocês podem ler como se estivesse falando lei. Norma é normatizar, né? Dar forma, regulamentar. Então, na norma, eu estou falando da lei. Eu vou me valer dessas todas. Diante do conflito, eu vou buscar a lei maior. Qual é a nossa lei maior? A Constituição Federal. Então, muitos de vocês já ouviram falar, por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo. Vão estar previstos lá na nossa Constituição Federal os direitos e garantias fundamentais, né? É importante, gente, que vocês tenham conhecimento, na medida que vocês iniciam o estudo, a consultar o que diz, por exemplo, a Constituição Federal. Como é que ela regulamenta? Verifiquem como é que ela regulamenta o empregado, o empregador. Nós temos um estatuto próprio, temos a CLT, mas se eu for na Constituição Federal, eu vou achar a regulamentação do direito do trabalho? Vou achar. Não tão aprofundado como eu tenho na CLT, mas eu vou achar. Então, é importante que vocês tenham, não é que decore artigo, nada disso, mas que vocês tenham conhecimento da existência, que vocês saibam onde buscar. Então, no primeiro plano do direito do trabalho, da legislação trabalhista, vamos recapitular o que eu preciso saber, o que eu preciso pautar para estudo. Eu preciso buscar lá do início a evolução histórica do direito do trabalho, como aconteceu, né? A intervenção da OIT, eu preciso saber, olha, como é que houve essa intervenção? Quem é a OIT, né? E como aconteceu, por exemplo, a regulamentação desses direitos? Foi sempre assim, nós sempre tivemos a CLT regulamentando e daí para frente passamos a achar que o trabalho não era mais escravo? Não. Então eu vou lá, vou buscar como aconteceu essa alteração. Que isso vai acontecer na evolução, né? Nós vamos seguindo. Depois eu preciso identificar a figura de quem é empregado e de quem é empregador. De suma importância, como é que eu vou achar continuidade para esse empregado? Bom, eu preciso verificar a forma da prestação de serviço, depois a forma do pagamento. No contrato, nós vamos detalhar com mais precisão.
Posso me valer das fontes do direito? Devo. Quais são essas fontes? Como é, por exemplo, que a lei trabalhista é interpretada? O que é interpretação da lei, né? Então, eu vou estudar sobre isso. A lei pode ser interpretada de forma gramatical. Então, tem que ver qual é a forma que eu devo aplicar. Como é que acontece essa interpretação? E aí, qualquer um vai interpretar como quiser? Ou tem que ser a benefício do empregado, né? Vale a lei que melhor aprouver, a interpretação que melhor aprouver ao empregado. Nós temos ali no contrato um acordo. Quem é que vai fazer esse acordo? Quais são as características que esse acordo vai assumir? Aí passamos ao empregador. Quem é esse empregador? Quais são os direitos e deveres desse empregador? Porque ele não vai ter só direitos, mas também não vai ter só deveres. Todas as partes que nós encontrarmos, gente, nós vamos encontrar direitos e deveres, assim como vamos encontrar o empregado. Vamos ver que não há necessidade, obrigação nenhuma dele fazer, por exemplo, contrato de trabalho. O empregado e o empregador. Ele só vai acontecer se houver um acordo entre as partes. Havendo acordo, perfeitamente, a partir daquele momento ele passa a ter obrigações. Até então, enquanto ele não precisava, enquanto ele não optou por fazê-lo, ele não tinha obrigações. Então veja, quem é esse empregador? Quais são as responsabilidades que esse empregador assume a partir do momento que ele se intitulou como empregador, né? Como é que vai se dar essa relação? Veja, eu sei, tenho conhecimento que o que a lei determina fica bem distante do que acontece na prática. Mas eu, como educador e profissional do direito, eu não posso falar para vocês que está certo o que acontece na prática. Eu tenho que ensiná-los e mostrar o que a lei determina. E nós estamos aqui estudando para isso, para fazer cumprir a lei, tá? Não é tarefa fácil, realmente não é. É um exercício, né? E que deve ser aplicado no dia a dia, né? Nós estamos submetidos às leis e devemos cumpri-las. Portanto, vocês vão precisar se disciplinar para fazer o estudo sequencial, tendo dúvidas. Essas dúvidas precisam ser sanadas para não ser acumuladas, porque, gente, olha só, não adianta você achar assim, eu vou decorar. Quem decora, esquece. Adianta você decorar quem é empregado? Adianta você decorar quem é empregador? Você decorar como aconteceu a evolução histórica do direito do trabalho? Né? Em que data aconteceu o primeiro pedido para poder se falar em previdência? Não adianta. Agora, se você compreender na medida do seu estudo, isso vai funcionar perfeitamente, você leva para a sua vida inteira. Então, de forma que você, por exemplo, dentro do seu curso, né, você precisou passar alguma informação, você passe consciente daquilo que você aprendeu. Não adianta você, eu sou um profissional do RH, e as pessoas buscam, o profissional do RH, ele é alvo para que ele responda às dúvidas daqueles empregados que ali estão. Isso é, assim, certo que vai acontecer dessa forma. Então, o empregado, ele teve uma dúvida, ele vai, como se você fosse o advogado dele, o salvador dele, que fosse solucionar tudo que está ali. Então, ele vai até você. Não adianta você falar assim, olha, vá procurar seus direitos. Ele foi até você procurar saber. Então, você tem que saber, no mínimo, por exemplo, o que está acontecendo, né? Como é que reza o teu contrato, né? Você, empregado, pertence a alguma categoria
Existe algum acordo coletivo, algum regimento interno? Você, empregado, tem que saber para dar cumprimento justamente àquele acordo que foi estabelecido, né? E para que você possa ajudar dentro do seu conhecimento, dentro da sua técnica, né? Aquela pessoa que te procura pedindo um auxílio dentro da sua profissão, né? Porque se você está ali e está à frente do RH, você precisa dar essa informação, mesmo que você diga, olha só, está aqui no artigo tal da CLT, ou então, ó, o regulamento interno da empresa diz que você tem que cumprir isso. Você já observou? Então, gente, é esse o caminho. Por hoje, é o que eu tenho a falar a vocês. Como eu falei, nossa disciplina ela vai nortear todo o contrato de trabalho. Nós vamos ver passo a passo e daí para frente o que é a jornada, o que é o horário, como vai acontecer, e se esse empregado ele pode trabalhar no âmbito da residência, se não pode, como a lei regulamenta isso, tá? Então, esses são os meus conselhos para vocês, que sigam eles com firmeza, né? E eu desejo, assim, um ótimo período, que a gente tenha resultados maravilhosos. Contem com o meu apoio. Um grande abraço.